A saída do Felipe Coutinho, ela prejudicou muito o ambiente dentro do Vasco da Gama. Eu sempre ouvi de pessoas que fazem o futebol do Vasco que o ambiente do Vasco é muito bom, independente de saídas, independente de chegadas, independente de briga, de discussões. Algo que sempre foi muito positivo dentro do Vasco da Gama foi o ambiente. O ambiente do Vasco sempre foi algo, amigo torcedor vascaíno, que definitivamente encantou as pessoas que trabalham dentro do clube. Porque acontecia o que, assim, poderia acontecer o que acontecesse. O ambiente do Vasco se manteria forte, firme e unido. E essa situação envolvendo um pedido de rescisão, que é algo muito sério. Talvez ninguém tenha entendido ainda o que aconteceu. É um jogador do tamanho e do calibre do Felipe Coutinho pedindo rescisão. É como se fosse, trazendo por exemplo do rival, o Arrascaeta virando e dizendo que quer rescindir o contrato porque não está aguentando mais o que está acontecendo no Vasco. Isso é algo diferente. Felipe Coutinho pediu rescisão contratual. E diante de toda essa situação, o clima dentro do Vasco, que sempre foi muito firme, assim, se esvaiu, prejudicou um pouquinho o clima nos bastidores do nosso Cruz Maltini. E a informação, amigo, que tudo que aconteceu nessas últimas horas deu uma prejudicada no presidente Pedrinho com relação a si mesmo e a possibilidade até de uma reeleição. Hoje o presidente Pedrinho ele começa a repensar de uma forma ainda mais profunda que talvez o melhor para ele seja uma saída do Cruz Maltino ao final do seu mandato, no final do ano. Pedrinho, com a saída de Felipe Coutinho, pensa ainda com mais foco, força e desejo de deixar a cadeira de presidente do Vasco da Gama vaga para outra pessoa sentar. Ele ficou muito abalado com essa situação envolvendo o Felipe Coutinho. Eu até trouxe isso a vocês nas minhas outras redes, lá no X, lá no IG. Então, nos siga também por lá, porque o nosso trabalho ele não se baseia apenas no YouTube, também em outras redes, inclusive trazendo até muitas notícias para vocês antes mesmo de as compartilhar com vocês através do nosso canal. Então nos sigam em outras redes, é até um aviso que eu dou. E a situação é essa. A saída de Felipe Coutinho, ela meio que foi um estopim para o presidente Pedrinho começar a olhar para si e repensar a possibilidade de se manter no cargo de presidente do Cruz Maltino. A forma com que Coutinho deixou o Vasco em meio a questões emocionais mexeu diretamente com o presidente Cruz Maltino. Internamente é isso. O episódio fez Pedrinho repensar com ainda mais força a possibilidade de não disputar a reeleição no fim de 2026. Eu acho que, amigo vascaíno, você pode discordar de muitas coisas que o presidente Pedrinho faz. Só que a saída do Pedrinho da presidência do Vasco da Gama é a pior coisa que poderia acontecer para o Vasco. Respeito todos os pares políticos que queiram se candidatar à presidência do clube e creio que ambos que se candidatem tenham a melhor intenção, tá? Todos que se candidatem, melhor dizendo, tenham a melhor intenção quanto à cadeira de presidência do clube. Só que o Vasco, assim como o Fernando Diniz, chega numa entrevista coletiva para falar que é um presente para o Vasco ter o Coutinho em campo, é um presente para o Vasco ter também o presidente Pedrinho na cadeira da presidência. E hoje o pior para o Vasco seria o presidente Pedrinho deixar a presidência do clube. Pense nisso, vascaíno. Antes de muitos aí que eu tô vendo comemorar, que bom, que saia mesmo. Ninguém ama o Vasco, ao meu ver, como ama o presidente Pedrinho, tá? É difícil, talvez ame, mas é difícil de achar. Muito vascaíno vive o Vasco de uma forma intensa. A intensidade que a gente cita muito no Coutinho é muito semelhante ao que o presidente Pedrinho também sente com relação ao Vasco. É muito amor quando se trata de amor e é muita tristeza quando se trata de tristeza, também é muita alegria quando se trata de alegria. Então, se você tem alguém que sente o Vasco, esse alguém é o presidente Pedrinho. Então, amigo, se o meu trabalho é aqui falar de Vasco e opinar, quem tá aí dizendo que o melhor pro Vasco é uma saída do Pedrinho, repense no que você diz, faz aí uma autoanálise sobre o que o presidente Pedrinho fez no Vasco nesses últimos anos. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião, tá? E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.